A gente passou por regulação, ambiente macro, e agora a gente vai ouvir um pouco do setor privado, né? Nesse terceiro e último painel das inovações do setor privado, a nossa ideia é mostrar como é que alguns fundos e bancos estão se movimentando para financiar a transição. Foi um desafio montar esse painel, porque tem muita gente fazendo muita coisa diferente, em estágios diferentes, com objetivos diferentes e complementares, mas a gente procurou trazer um mosaico aqui de bancos e fundos com trabalhos complementares também que exemplifiquem, né, que no nosso entendimento tem já coisas concretas a contribuir e a dividir com vocês, tá? Então, eu chamo para compor esse painel o Daniel Ocherny, que é Head de Infraestrutura e Project Finance do Citi na América Latina. A Luciana Nicola, que é diretora de sustentabilidade do Itaú Unibanco. O Alexandre Miller, diretor de investimentos em crédito da JGP e diretor executivo da Regia Capital. E o Rodrigo Rocha, sócio da área de infraestrutura da Vinci Partners. Obrigada, gente. E eu não sou democrática, igual o Gustavo, então eu gosto de já começar com perguntas. Não deixo ninguém falar e já saiu perguntando. Eu vou começar com a Luciana, falando do Itaú. O Itaú ele acabou de anunciar que, depois de atingir um financiamento de 400 bilhões de reais para desenvolvimento sustentável nesse ano, né, ao longo de anos, a gente está falando de desembolsos acumulados, tem um novo objetivo de chegar a 1 trilhão até dezembro de 2030. A gente viu aqui também, na apresentação do Mário, no começo, que vocês levaram a maior parte, né? Foi o banco que fez a maior, aí levou a maior parte da alocação do leilão, 1 bilhão 350 milhões, para 6,8 bi de alavancagem, totalizando 8,15 bilhões no total aí de investimentos. Então, eu queria que você falasse como que isso se conecta com essa nova meta de vocês, como que essa agenda de descarbonização e esse apetite de vocês no leilão está conectado. Obrigada. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer o convite, que tem acompanhado um pouquinho a gente de perto. Mário também, a gente deu bastante trabalho na questão do EcoInvest, foram várias consultas, o time tirando bastante dúvidas. Bom, a gente atingiu antecipadamente, a gente tinha uma meta de 400 bilhões para direcionar para setores de impacto positivo. A gente está olhando finanças sustentáveis e principalmente a transição climática dos nossos clientes. Então, tem um trabalho sendo feito desde que a gente aderiu à Net Zero Bank Alliance em 2021, onde a gente desceu os 9 setores carbono intensivo para entender as dores setoriais, depois o nível de engajamento e amadurecimento dos nossos clientes e entender quem já estava engajado, como é que a gente poderia ajudar com mecanismos financeiros e aqueles que a gente tinha no processo de engajamento, né? Então, com isso, a gente conseguiu ter uma boa leitura, de fato, onde o banco poderia chegar, aonde precisava de mais capital catalítico, e aí, aqui, acho que o EcoInvest foi um instrumento muito importante, porque, por mais que a gente busque inovação no setor financeiro brasileiro, entre os bancos, Blended Finance não era uma coisa que a gente tinha muito apetite, era algo que a gente vinha, né, Mori está aqui, pode dizer, mas no todo, a gente ia de forma muito tímida, até por não entender direito como a gente poderia trazer, como é que a gente poderia até precificar isso, né? Num primeiro momento, a discussão sempre passava por dinheiro filantrópico aqui no Blend. Então, acho que o EcoInvest foi uma coisa super inovadora para ajudar o sistema financeiro a se arriscar mais em algumas coisas que são super necessárias, principalmente para trazer capital catalítico, capital paciente, para uma série de iniciativas que vão precisar ser alavancadas, né, para tudo que a gente ainda vai ter coisa que não foi criada, de soluções que a gente precisa desenvolver. E com esse trabalho, né, o que a gente percebeu os 400 bilhões que a gente tinha como meta até dezembro de 2025, ele se cumpriu antes disso, e conforme a gente foi amadurecendo nesse processo, a gente foi
crescendo com mais velocidade a curva dos desembolsos, porque a gente foi identificando projetos e práticas dos nossos clientes que a gente conseguia conceder um crédito baseado em metas, numa agenda bastante transparente. Muito delas a gente pedia a segunda opinião aqui para entender de fato quão robusto era. Teve operações que a gente voltou com um cliente para dizer, isso não para em pé, mas está aqui todo o nosso processo de advisory para te ajudar a reconstrução de metas. E a gente chegou em junho desse ano com os 400 bilhões, mas vendo que tinha um potencial muito maior para frente. Então, quando a gente olha todos os instrumentos, né, então acho que o EcoInvest faz parte dessa estratégia para a gente ajudar os clientes na transição. A nossa meta de direcionar o crédito ali do banco até o programa do Reverte, né, que a gente tem em parceria com o TNC e Syngenta para recuperação de áreas degradadas, que a gente já destinou 1 bilhão e a gente acredita que facilmente a gente consegue destinar mais 10 bilhões para frente, porque existe muito espaço. Então, o Brasil tem muitos bons projetos e eu acho que, conforme a gente vai tendo mais clareza, fica muito mais fácil a gente direcionar e ajudar nesse direcionamento da economia de baixo carbono, mais verde, mais inclusiva. Tá certo, obrigada. Eu vou passar agora para o Daniel, do Citi, para ficar primeiro no capítulo bancos aqui, e depois a gente vai para as assets. Daniel, o banco também tem uma meta global aí, né, pública, de financiar até $1 trilhão, no caso, em atividades sustentáveis até 2030, já financiou 441 bilhões até agora, né, sendo que 20% dos recursos, globalmente, eles foram justamente para a transição energética. Aqui no Brasil, vocês entraram no leilão também, e pela tabela que a gente viu, foram bastante agressivos em termos de alavancagem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa visão que orientou vocês a entrar dessa maneira no leilão. E se você puder complementar, e depois eu vou voltar na Luciana, como que vocês vão alavancar? Da onde está vindo esse dinheiro para alavancar os recursos do Tesouro? Não, perfeito. E primeiro, interessante como os números são bem parecidos, embora a moeda seja diferente, né? Mas eu acho que, no momento, acho que é importante a gente voltar para 2021 e entender o momento que a gente estava, a aliança dos bancos para buscar o Net Zero e o que foi comitado, o que foi o compromisso dado por cada um dos principais bancos para esse fim. Então, a gente colocou, de fato, 1 trilhão de meta para a transição, e a gente já investiu por volta de 440 bilhões. Nesse mesmo momento, a gente se posicionou para dentro de casa e olhou e falou assim, bom, como que a gente pode suportar nossos clientes para eles também atingirem essa meta e a gente surfar essa onda junto, né? Então, a gente reposicionou o banco, criou áreas específicas. Então, hoje a gente tem uma área de Energy Transition Global, é uma área tanto do mundo de Corporate Banking, Investment Banking, todas as áreas trabalham junto com essa área de Energy Transition para buscar negócios, para buscar suporte para os clientes, de forma que a gente consiga estruturar os projetos, estruturar métricas, para que eles consigam, ao longo do tempo, entregar o Net Zero eles também. Então, na hora que a gente tem um objetivo do banco de desenvolver e de alocar esse capital, e essa alocação de capital ela tem que ser uma alocação eficiente. A gente não está lá simplesmente para emprestar dinheiro, a gente está lá para suportar nossos clientes em movimentos estratégicos, em serviços, em estruturas de tesouraria. Então, a gente entende que isso faz parte do nosso dever de entregar essa solução de Energy Transition para os clientes, e o EcoInvest ele é uma ferramenta muito importante, porque na hora que você analisa, pelo menos do ponto de vista do Citi, eu não estou competindo simplesmente com o Itaú numa transação no Brasil. Eu estou competindo com transações mundo afora em que o banco tem a capacidade de alocação de capital infinita. Então, eu estou competindo com um projeto nos Estados Unidos, eu estou competindo com um projeto na Europa. Então, ter o EcoInvest, eu acho que ele traz uma competitividade para o Brasil, mais do que simplesmente uma forma de indução da transição, mas de fato trazer com que os investidores, tanto de dívida quanto de equity, eles olham para o Brasil e falam, puta, eu tenho aqui uma oportunidade interessante de desenvolver projetos. E como alavancar? Da onde vocês estão trazendo esses recursos? Já tem isso mapeado? A pergunta é para os dois aí, no caso.
No processo, para entender o Ecoinvest e fazer a proposta, a gente fez um mapeamento de projetos, de bons projetos que a gente acredita que vai ter muito interesse internacional em financiar, nos três eixos que a gente se classificou, né, para economia circular, a transição energética e principalmente o agroalimentar, tirando o Reverte, porque a gente já tinha um diálogo aberto aqui, entendendo que recuperação de áreas degradadas fica por uma segunda fase. Então, a gente já tem um pipe de projetos que a gente testou, passou pela governança para entender se, de fato, tem transparência, tem uma governança robusta, se tudo que está sendo proposto ali se classifica já no que vai ser a nossa taxonomia sustentável brasileira, a partir da taxonomia da FEBRABAN. E a gente estava esperando só a notícia para, de fato, a gente colocar isso agora para mercado. Mas eu acho que, pensando aqui, como que a gente vai alavancar esses projetos, né? Porque, no final das contas, aqui a gente está falando um múltiplo de 6, de 7, de 8 vezes. Então, como que a gente faz essa mobilização de capital? A gente tem diversas formas de fazer isso. Eu acho que, por exemplo, a gente estava fazendo uma análise, esse ano a gente liderou transações que chegaram a quase 6 bilhões de dólares no mercado de capitais internacional que tiveram selo verde, que tiveram selo ESG. Operações de empresas brasileiras. Operações de empresas brasileiras que captaram quase 6 bilhões de dólares, é basicamente o múltiplo que a gente estava falando desse primeiro leilão. Obviamente que não vai ser tudo mercado de capitais. Eu acho que assim, a possibilidade de você financiar com dívida bancária também ela é relevante. Então, a gente tem instrumentos, a gente tem um mercado grande bancário interessado no Brasil. Eu acho que aqui, para a gente conseguir, vamos dizer assim, otimizar isso, vai depender das próximas etapas do Ecoinvest, porque hoje a gente vê que o mercado bancário, principalmente, ele está associado a projetos que têm fluxo de caixa em dólar. Tá? Então, a partir do momento que a gente tiver projetos também com fluxo de caixa em reais, eu acho que isso tem um efeito multiplicador gigantesco. Mas, por exemplo, ano passado, a gente fez a primeira transação bancária para financiar um projeto grande eólico ou de renováveis no mercado bancário no Brasil, com bancos basicamente internacionais. Foi uma transação do Macquarie com a Hydroheim, um projeto feijão, que é o Ventos de São Zacarias, um projeto de 300 e poucos milhões de dólares, em que a gente fez uma dívida bancária que sem nenhum tipo de garantia, sem adicional ao Project Finance. Então, acho que foi uma possibilidade que a gente viu. Acho que tem isso acontecer de fato com um projeto que tem fluxo de caixa hoje em dólar. A partir do momento que a gente tiver instrumentos que diminuam o custo do hedge, que possibilitem que eu tenha, né, por exemplo, que a gente vê isso muito, por exemplo, na Colômbia, que tem o que a gente chama de o COP sintético. O mercado, a diferença é, né, o mercado local na Colômbia é pequeno, então você precisa trazer investimento de fontes internacionais, e lá você tem um mercado de hedge extremamente líquido. Então, você faz o COP sintético e você consegue alavancar projetos. Então, acho que isso daí vai ser muito importante para a gente trazer esse fluxo. Mas, resumindo, acho que mercado bancário, mercado de capitais e, obviamente, a gente tem o advento aqui dos DFIs, seja a IDB, a FC, CAF, que podem nos ajudar a mobilizar esse capital para essa alavancagem. Legal. Vou passar para o Rodrigo Rocha, da Vinci. A Vinci é uma casa de investimentos alternativos, aí criou um fundo de private equity específico para clima, né, chamado de Vinci Climate Change. E ele já levantou compromisso de 2 bilhões de reais para investimento aqui no Brasil. Por que vocês resolveram criar essa estratégia específica para clima? E o quão importante foi para vocês conseguir enquadrar esse fundo no artigo 9 da regulação europeia, na atração de capital? Tá bom. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando para vocês dessa nossa estratégia. A gente quer chegar a 2 bi, não estamos quase lá. Não chegamos lá ainda, mas estamos bem perto. Na verdade, Vanessa, a gente aqui, eu sou da área de infraestrutura da Vinci. Então, o fundo tem um ângulo de investimentos climáticos que, na verdade, a gente diz que a gente investe em infraestrutura sustentável, em projetos que ajudam a combater, seja a mitigação ou adaptação, né, das mudanças climáticas. Então, a gente está num pequeno pedaço do universo de investimentos de clima no que tange a nossa área, que é infraestrutura.
E como é que a gente chegou lá? Na verdade, sempre que a gente pensa numa nova estratégia, um novo produto, a gente está pensando em quais são as grandes oportunidades de investimento que a gente enxerga aqui no Brasil, que é o nosso foco, na área que a gente, né, tem o nosso mandato, que é infra, que áreas que a gente tem track record, né, experiência, resultado passado para nos apresentar como um gestor qualificado, e dali a gente tira uma nova tese e propõe para os investidores. Quando a gente começou a fazer esse exercício, a gente primeiro pensou em transição energética. Energia é um setor que a gente tem longa tradição, já investimos no setor há muito tempo, temos um histórico muito, muito bem sucedido, e a gente, e o Brasil tem um potencial de energia renovável fantástico, então vamos propor isso. E nessas primeiras conversas, né, nesse que a gente chama market sounding, a gente foi provocado. Poxa, a transição energética é sensacional, a gente gosta muito, super importante, mas você já olhou para o clima? E a gente não tinha olhado para o clima. Quem provocou? Investidores europeus, primordialmente. E aí a gente falou, não olhamos, deixa a gente olhar, voltamos para a prancheta, contratamos uma consultoria aqui, no sócio do Gustavo, Guilherme, que eu encontrei por aí em algum lugar, para nos educar o que era isso. E começamos E primeiro entendemos que, no que tange infraestrutura, muitas das coisas que a gente fazia nos setores que a gente já tinha investido qualificavam como investidores climáticos. Você olhava pelo Acordo de Paris, setor de Acordo de Paris e tudo mais. A gente, obviamente, não tinha aquela intencionalidade no passado, e agora a gente podia criar um produto que tinha essa intenção. E aí uma palavra que foi muito usada aqui, que é diferente do que acontece quando eu falo com novos potenciais ou novos investidores, as pessoas não estão acostumadas, que é a tal da taxonomia. A gente foi construir a taxonomia da nossa estratégia. Aprendi lá com o Guilherme, agora achei ele ali, o que isso quer dizer. E aí a gente criou uma taxonomia que, na verdade, cria mais um conjunto na interseção daqueles dois, aonde que tem grandes oportunidades, aonde que a gente tem experiência e o que são esses setores climáticos que nos ajudariam a ter esse produto com essa intenção, né, de ajudar ao combate, na mitigação das mudanças climáticas no que tange a adaptação e a mitigação. E desse setor a gente não quis reinventar a roda, a gente, né, foi com a ajuda ali do time da Reminente, a gente conseguiu pegar as grandes referências internacionais, foi criando essa taxonomia e uma metodologia que a gente chama de metodologia climática dessa estratégia. E a gente chegou em 3 grandes grupos de investimento, sem querer reinventar muito a roda, que era os renováveis, seja geração centralizada ou distribuída, água e saneamento, renováveis muito ligado à mitigação, obviamente, né, evitar emissão de novos gases de efeito estufa, e água e saneamento, que no Brasil a gente tem muito pouco, precisa expandir muito, tem um lado social muito importante, mas o ângulo climático da água e saneamento é uma coisa que eu vi você falando aqui sobre adaptação, é exatamente o que, no nosso caso, é o nosso ângulo de adaptação, porque a gente considera que o uso eficiente de água é muito relevante daqui para frente. E o Brasil é um exemplo de desperdício de água. As nossas distribuidoras de água são assim sensacionais em jogar água fora. Vão lá, tratam, captam, gastam energia elétrica, botam produto químico, e a gente perde, em certas regiões do Brasil, 70% da água tratada, acredite se quiser, e são dados verídicos. Então, com o investimento, a gente consegue reduzir isso e também, né, expandir a cobertura. E tem um terceiro grupo, que é um grupo menor, talvez, na nossa taxonomia, mas que são de outras tecnologias que a gente consegue usar para descarbonização. E aí vai de combustível sustentável, biocombustível de segunda geração, próprio hidrogênio verde qualificaria, embora eu acho que está um pouco prematuro ainda como investimento para essa estratégia, talvez para a próxima. Uso de bateria, armazenamento, eficiência energética. Então, tem um grupo um pouco mais amplo nesse terceiro grande grupo, mas o core do fundo são esses dois setores renováveis, água e saneamento. E aí você perguntou do artigo 9. O artigo 9, para quem não sabe, é uma categoria do Sustainable Finance Disclosure Regulation da Europa, que tem muito a ver com o seu objetivo de sustentabilidade. E, para a gente, quando a gente se deparou com essa questão do artigo 9, foi também uma provocação de um investidor que falou, eu invisto só em artigo 9. A gente falou, bom, não era uma preocupação para a gente, estamos investindo no Brasil, fomos entender o que era isso, fomos aprender o que era, e a nossa taxonomia era muito aderente. Então, a gente não teve que desviar muito a nossa estratégia de investimento para enquadrar no artigo 9. O que a gente teve que fazer para enquadrar no artigo 9?
tem um nível de compromisso maior. A gente tem mais obrigação de reporte, a gente tem mais KPIs para entregar, a gente tem que medir escopo 3 de pegada de carbono, que a gente não ia fazer isso antes, então agora a gente faz. Então tem um certo de obrigações que a gente teve que cumprir para poder nos enquadrar como artigo 9. Mas, sorte ou não, nossos setores já eram bastante aderentes. E por último, só para terminar, para não estender muito mais, o que isso ajudou a gente? Ajudou a gente que realmente, para as conversas com os investidores, já é um selo de qualidade importante. Você já tem ali um objetivo de sustentabilidade super alto, você tem compromissos, né, importantes de reporte com o regulador, que, em geral, vai te ajudar muito a cumprir com o que esses investidores gostariam que você fizesse. E aí, só para citar alguns exemplos, foi isso que possibilitou a vocês acessar bolsos como Banco de Investimento Europeu, Banco Asiático de Investimento, que é o que todo mundo quer, né? Poder acessar bolsos aí de grandes investidores institucionais estrangeiros. Sem dúvida. E mais do que isso só, acho que o mais legal dessa história é que foi a primeira vez que eles investiram no Brasil. Então, acho que essa estratégia tem essa virtude de ter sido catalisador, de trazer esses investidores relevantes, globalmente falando, para o Brasil. Certo. Agora vamos para o Alexandre Miller, last but not least. Alexandre, a JGP é uma casa de gestão bastante conhecida e vocês têm feito já um trabalho nessa frente de investimentos sustentáveis na área de crédito bem forte, mas vocês criaram também agora uma joint venture com a BB Asset para se dedicar exclusivamente a investimentos sustentáveis, né? Com uma meta de captar 20 bi até o fim do ano que vem. O financiamento climático está no core de vocês e eu queria que você falasse um pouco dessa visão de vocês para chegar nessa joint venture e quais produtos novos vocês já têm ali para além do crédito. Tá. Boa tarde, obrigado pelo convite. A JGP ela começou como uma casa de multimercados, né? É curioso essa história, depois passou pela parte de public equities, né? E há 10 anos atrás a gente inaugurou o braço de fundos de crédito privado, inclusive existe a JGP Crédito, que eu já estou doido para tirar esse crédito do nome, porque a gente deixou de ser uma empresa de crédito, né? Eu acho que com o passar do tempo ficou mais claro que a gente vem se tornando uma empresa de soluções de capital. E essas demandas por solução de capital, elas são mutáveis, né? A nossa experiência com o ESG foi muito interessante, porque, contando a história aqui, em 2020 a Selic bateu 2% aqui no Brasil. Toda a nossa grade de fundos de crédito era indexada à Selic. E eu falei com o André Jacuski na época, falei, André, ninguém mais vai querer ter dinheiro em crédito pós-fixado aqui, vai todo mundo ver outras coisas, a gente tem que lançar fundos estruturados. E a gente mapeou algumas oportunidades e na época a gente teve uma madrinha nessa estratégia, que foi a Fernanda Camargo, da Right Capital, que virou para a gente e falou assim, Emília, vamos lançar um fundo de crédito ESG. Eu falei, Fernanda, a gente não está pronto para fazer crédito ESG, sendo sincero. Ela falou, não tem problema, toma aqui o cheque, o seed money, eu sei que vocês vão se preparar, vão integrar os processos e vocês vão ajudar a formar opinião, depois outros virão, toma aqui. Eu nunca fiz um fundraising dessa forma. Fundraising geralmente é difícil, estratégia nova, o pessoal quer track record e tal. E a gente começou a integrar os nossos processos. A gente teve a chegada do José Pulgas, né, que está aqui entre nós em algum lugar, que hoje é o nosso head de ESG, que reforçou muito o time, deu corpo para essa questão da mensuração das externalidades, né? Aqui a gente começou a compreender bem do que se tratava esse negócio de ESG, né? A gente focava muito na externalidade financeira, o que estava reportado no balanço, e olhava pouco para as externalidades não financeiras das nossas investidas. E rapidinho a gente percebeu que esse era um shift de paradigma que fazia todo sentido dentro da forma que a gente pensava em investimento. Se a gente procura empresas perpetuáveis, empresas que são equilibradas no conjunto de externalidades, no conjunto de stakeholders, tem tudo a ver com isso. E isso que a gente quer, na verdade, né? Retorno consistente de longo prazo e não retorno rápido de curto prazo financeiro, né? Então a gente começou todo esse processo que culminou com a parceria com a BB Asset na Regia Capital. A BB Asset tem um programa de parcerias com outras assets e escolheu a JGP para montar essa gestora com foco em ESG. A BB Asset tem a meta, a BB30, que prevê pelo menos 22 bilhões de reais investidos em fundos com a classificação IS até 2028.
A gente já está abrindo uma série de frentes de fundraising adicionais, né, para a Regia. Hoje a Regia Capital tem 4 bi sob gestão, deve virar o ano aí com um pouco mais de 5, e ano que vem deve passar de 15 bi sob gestão em fundos IS, que provavelmente vai fazer a Regia a maior gestora focada em fundos ISG do Brasil. E essa estratégia ela vai desde o crédito mais líquido ali, com as emissões certificadas, que o pessoal dos bancos comentou, até as soluções mais complexas, né? Os FDICs, Blended Finance, fundo de private equity. Agora a gente foi contemplado aí com o edital de metais de transição, fomentado pelo BNDES e pela Vale, para ser o primeiro private equity focado em metais de transição, com uma super pegada sustentável, que deve levantar mais de R$1 bilhão, né? Então a grade está se qualificando e ampliando muito rapidamente. Eu acho que o nosso papel aqui é sempre estar olhando com atenção para essas demandas que podem vir dos investidores ou podem vir dos empresários. Tem um componente nessa história que eu acho que é muito interessante, que a gente está olhando com muita atenção os projetos menores. São operações pequenas que nem sempre o pessoal quer se dar o trabalho de fazer. Operações de CRA de R$32 milhões, como a gente fez, por exemplo, com a Tobasa, que é um case muito interessante, que faz o filtro a partir do carvão do Babaçu. Fizemos um CRA de R$50 milhões para a Oakberry, atrelada a objetivos de manejo sustentável de cadeia de açaí. Então, tem muitas operações que a gente toma um trabalho enorme, mas que a gente vê um potencial de escalabilidade incrível para frente. Mas eu acho que a cabeça é muito essa, são soluções de capital, sem se prender a nada, pensando que a gente pode ser demandado a criar cada vez mais estruturas sofisticadas e tirando proveito da profundidade da qualificação do mercado financeiro brasileiro, né? Isso aí, contra outros mercados emergentes, a gente tem um prato cheio de ferramentas para canalizar esse capital para projetos e empresas de externalidade positiva. Então, esse é um pouquinho da história da parceria. Eu desligo para não fazer ruído aqui, depois esqueço de ligar. Eu acho que tem uma questão que, embora a gente esteja falando aqui de portes muito diferentes, né? A gente tem um Itaú no painel, a gente tem uma JGP que está fazendo ali, cuidando de operações menores, né? De empresas nascentes, de setores que muitas vezes não chegam ainda ao banco. Mas eu acho que tem uma coisa em comum, que a gente tem essa necessidade que apareceu aqui de criar esse pipeline de bons projetos, né? Projetos que realmente entreguem impacto, que façam a diferença, que ajudem a gente nessa transição. Então, eu queria colocar uma pergunta para cada um, para todos, né? A mesma pergunta, para que cada um responda sob a sua ótica, a sua perspectiva, de como que vocês olham para isso. Como que vocês buscam esses projetos? Esses projetos existem? Qual é o grau de maturidade dentro da ótica de cada um, né? E quais são as dificuldades que vocês encontram ao abordar esses projetos, muitas vezes? Enfim, quem quer começar? Eu posso começar. Eu acho que a coisa mais escassa que a gente tem quando a gente vai buscar montar o pipeline é tempo, né? E eu acho que a gente conseguir peneirar e conseguir escolher aqueles desenvolvedores, aqueles projetos que a gente entende que de fato vão ser construídos, vão ser desenvolvidos, eu acho que é a parte mais difícil do nosso trabalho. Quando a gente montou o pipeline nosso para o EcoInvest, a gente olhou de uma forma matricial, né? A gente foi setor a setor com os times comerciais do banco, buscando os clientes, as oportunidades, o que a gente via no curto, médio e longo prazo. E aí a gente também analisou sobre uma outra ótica, que é a probabilidade e o timing, o time to market desses projetos, né? Então, eu acho que a gente já falou muito, eu acho que o Mário explicou muito bem aqui um pouco de como foi a alocação por setor, por tipo de projeto, mas eu acho que é importante também a gente pensar como a gente vê o desenvolvimento, a implantação disso, pensando na dificuldade e na estrutura de cada um desses projetos, né? Então, a gente separou basicamente em três categorias. Eu acho que a primeira categoria são aqueles projetos que, no final das contas, embora a gente esteja chamando de projeto, eles são investimentos dentro de uma planta fabril ou de alguma coisa que já está rodando. Então, é um enhancement, é uma otimização, seja mudança de matriz energética, seja outro tipo de otimização, que são, de certa forma,
volumes menores, mas que, por outro lado, tem uma probabilidade muito grande de acontecer. E quando você olha na ótica do banco, o risco de crédito ele é percebido, provavelmente é uma grande corporate, é uma grande empresa já cliente do banco que está fazendo, então acho que esse daí, vamos dizer, seria os projetos mais fáceis de desenvolver. A segunda categoria são aqueles projetos, aí sim, já de fato, projetos, mas de tecnologias maduras, de mercado um pouco mais maduros, que a gente vê que eles estão no momento ideal para serem, né, desenvolvidos para ter o rollout da tecnologia, seja algum tipo de biocombustível, biogás, então coisas que entram no escopo do EcoInvest e que de fato a gente entende que já tem um mercado maduro para conseguir colocar em prática. E aí, como o risco de crédito, nesse caso está com os bancos, a gente entende que qualquer credor que vai analisar isso vai tentar buscar não só a economicidade, mas a bancabilidade. Quer dizer, os riscos estão bem alocados, eu consigo ver que esse projeto vai conseguir repagar em 5, 7, em 10 anos, e muitas vezes esses projetos são desenvolvidos por empresas de menor porte, que eles de fato são aqueles que mais precisam desse tipo de financiamento. E o terceiro, acho que são aqueles projetos que a gente sabe que tem uma probabilidade hoje pequena, se você olhar no total de projetos sendo desenvolvido, tem uma probabilidade pequena de ser, né, de fato, colocado em prática nos próximos 2 anos. Então, a gente sabe que tem N desenvolvimentos de hidrogênio, N desenvolvimentos de X2Power e coisas, né, tipo HBI, a gente tem, né, diesel renovável, etc., que a gente sabe que estão sendo desenvolvidos, que eles têm uma probabilidade grande de acontecer em algum momento. A pergunta é se eles vão conseguir, se eles vão estar prontos, maduros, suficientes para serem implantados nos próximos 2 anos. Então, a gente olhou dessa forma matricial. Bom, ficar no bloco de bancos, a gente seguiu um pouco esse mix também de olhar para projetos, quando a gente olhou para os nossos clientes mais maduros, que já estava a ponto, de fato, de serem replicados e de você ter um volume financeiro ali para, de fato, ajudar nessa etapa de escalar. Mas a gente deu bastante atenção também para projetos não tão maduros, mas que tinham potencial de escalar, mas que ali, por meio da nossa advisory, da estrutura que a gente montou no banco, que a gente conseguiria ajudá-lo de alguma forma a acessar esse capital, trazendo dados, trazendo uma visão bastante de oportunidade, seja para você ter, por exemplo, no sistema agroalimentar, uma produção mais que traga mais eficiência, e você vai ter mais economia de recursos como a água, ou que você vai trazer uma oportunidade para você evitar o desmatamento legal também. Para cada um, a gente foi olhando quais eram os mix e muito potencial do que a gente já vem fazendo com alguns clientes que a gente testou nos 400 bilhões, que a gente poderia ajudar esses projetos a ficarem maduros a esse ponto e para a gente escalar. Porque, de fato, tem muito boas propostas quando você olha para o todo, mas no momento maduro são poucos e eu acho que ali tem já impacto positivo comprovado, mas quando você vai para aqueles que ainda não estão tanto, acho que o ganho é maior, né? Eu acho que você consegue fazer mais empresas, gerar mais impacto, você começa a ter um portfólio de cases, de mais boas práticas. Então, a gente tem dado bastante atenção em colocar o esforço do banco, né, dos nossos parceiros que nos ajudam no entorno, como é que a gente deixa esses projetos mais maduros. Acho que uma dificuldade é dados hoje, né? Quando você olha para esses projetos que têm empresas por trás, os dados para você conseguir quantificar, você ter KPIs mais robustos, eu acho que hoje ainda é uma questão bastante sensível. Rodrigo. Do meu lado aqui, a gente, um ponto que eu não mencionei, mas é importante na nossa estratégia, é que para a gente causar esse impacto positivo no combate à mudança climática, investindo em infraestrutura sustentável, a gente tem que trazer novos projetos para o mercado. Então, se eu comprar um projeto já está pronto do meu vizinho, ele troca a titularidade do projeto, mas não trouxe nada de novo, nenhum benefício adicional para a sociedade, não tem o princípio da adicionalidade, como a gente fala. Então, a gente está muito focado em projetos que a gente chama Greenfield, novos projetos a serem construídos e implementados, né, que tem uma série de riscos associados. Então, um bom projeto para a gente é um projeto que a gente consegue correr os riscos que a gente se propôs. No caso da nossa estratégia, a gente não se propôs a correr riscos de desenvolvimento. A gente quer implementá-los. Então, a gente busca bons desenvolvedores que trazem o projeto até um certo ponto e dali para frente a gente, com o nosso capital, ajuda a tornar aquele projeto uma realidade.
Aí tem uma série de desafios, né? O projeto tem que, né, tem a questão ambiental, tem a questão fundiária, tem várias questões que são associadas a projetos, e ele tem que ser bankable. A gente tem que levar ele no Itaú e no Citi, e eles têm que gostar do projeto, porque a gente não tem um balanço corporativo para oferecer. Chega a Apple aqui, fala para eles que quer fazer um projeto, pode fazer qualquer coisa, porque ele vai pagar, não tem muito problema. A gente não tem esse benefício sendo um fundo de investimento, né? Então a gente tem que ter um bom projeto de fato para apresentar para o mercado e conseguir financiá-lo. Então, olhar os riscos, precificá-los, para que o projeto no final possa ser implementado com sucesso e possa depois ser desinvestido com retorno para os nossos investidores, é a nossa definição de um bom projeto. E no caso esse é um projeto, né, que a gente origina preferencialmente bilateralmente através da nossa rede de contatos. E quando é no caso, por exemplo, de um projeto tipo de uma concessão que é leiloado, aí a gente conta muito com o BNDES, com a IFC, com esses estruturadores de projeto, que são muito importantes para o Brasil, para que venham melhorando, que é uma realidade, os projetos vêm sendo estruturados cada vez, eu diria, melhor no Brasil, para que a gente possa ter, né, projetos que a gente possa olhar e dizer, esse projeto aqui é interessante, possa se dedicar tempo. Questão tempo, que o Daniel falou, é um problema para a gente também. A gente tem um time pequeno, ele tem que escolher, tem que ser assertivo aonde que a gente dedica o nosso tempo. Eu ia fazer só mais um comentário de uma coisa aqui que eu acho que a gente fala muito de disponibilidade de crédito para projeto, mas eu acho que a gente tem que lembrar que sem equity não tem crédito. Então, no âmbito desses projetos de buscar soluções para, né, hedge, para fluxo de caixa em real, para financiamento em dólar, etc., eu sempre falo, a gente, para atrair capital estrangeiro, que é o que vai fazer a diferença no nosso mercado, para deixar de ter muito mais projeto do que tem dinheiro para ser implementado, que é a nossa realidade hoje, talvez pensar numa solução que ajude a diminuir a volatilidade do capital estrangeiro no Brasil pode ser muito importante, porque um dos grandes desafios de atrair capital estrangeiro é a volatilidade da nossa moeda. O cara olha o dólar de um ano, olha 10 anos depois e ele fica chocado. Eu já tive essa conversa com o seu time uma vez, a conversa era sobre crédito e eu trouxe essa mesma observação, e eu acho que é uma provocação que eu insisto, porque eu acho que é um desafio, não é trivial, mas eu acho que pode ser um divisor de águas se a gente conseguir mitigar. Não vai resolver 100%, obviamente não dá, mas se conseguir mitigar e passar algum conforto para esse capital estrangeiro, eu acho que a gente vai atrair bastante mais para cá. Viu, Mário? Essa foi para vocês. Alexandre. Bom, são muitos projetos, né? Até dentro da Regia, a gente tem hoje fundos e projetos que miram diversos objetivos sustentáveis, né? Então, desde projetos e financiamentos que buscam questões de redução de discrepância por diversidade, até mobilidade urbana, saneamento básico, são muitas coisas. Agora, tem um campo que eu acho que, particularmente, é um campo que eu acho que a gente tem que dar muita atenção, que são os projetos de impacto climático, né? Principalmente os projetos de reflorestamento. Esse é um tema que a gente está colocando muita energia e é um tema que inevitavelmente passa pelo agro, né? Passa pelo campo. E o agro, aqui no Brasil, por definição, ele é pulverizado, né? Se a gente está falando de uma ambição de ter uma empresa estatal de petróleo, cria-se a Petrobras, fura-se o pré-sal, você consegue ali garantir boa parte do suprimento de petróleo brasileiro por meio de uma estatal. No agro, essa imagem é impossível, é um setor pulverizado por natureza. Então, a gente tem que pensar de forma diferente. A gente tem que pensar que, primeiro, projetos de reflorestamento são projetos de alta intensidade de capital, custa caro pra caramba, preparar a terra, comprar muda, implementar projeto, o ciclo é longo. Então, a sofisticação da solução financeira ela é maior. Ela lembra muito os desenhos de Project Finance também, de Greenfield, com a diferença que você não tem os grandes sponsors. São Greenfields pulverizados, né? Você está trabalhando com cooperativas, com revendas que fazem a conexão com a base de produtores pulverizados. Mas, na minha perspectiva, do ponto de vista de adicionalidade, né, esses projetos de agro, de reflorestamento, são, acho que, uma das grandes prioridades da Regia Capital. E aqui, em termos de dificuldade, vem com certeza a falta
do componente de equity. Lembra, a gente não está financiando um aeroporto para a CCR, que é uma empresa de bilhões de patrimônio com ação na bolsa. A gente está financiando a introdução de uma cultura de floresta em pé para um pequeno fazendeiro que está apertando ali o seu rebanho na metade da produtividade, reflorestando um pedaço da sua fazenda, né? Então falta esse componente de equity para suportar, por isso que os arranjos de blended finance são extremamente poderosos, que é o capital que consegue dar esse tipo de suporte. E agora a gente está muito esperançoso e muito animado em conseguir usar também direitos associados a créditos de carbono para fazer esse colchão de capital para esses projetos. A gente está na iminência aí da validação do nosso PL de carbono, né? E a gente está vendo um potencial muito interessante de criar estruturas que possam antecipar recursos em cima desses direitos de crédito de carbono futuros e ocupar esse colchão de equity que faz muita falta nesses projetos. Então são arranjos cada vez, como eu comentei, mais sofisticados, mas que são necessários, e as gestoras têm que estar ali arregaçando a manga, tentando apoiar um empreendedor que está lá suando para tentar botar um projeto com esse custo de capital que a gente vive hoje no Brasil, né, um projeto de intensidade alta de capital de pé, e remunerar o capital investido e gerar a sua externalidade aí, que é o objetivo de todo mundo, né? A minha pergunta para vocês, de novo, para todos, tem várias iniciativas acontecendo, mas todos esses encanamentos financeiros, eles precisam se conectar, né? Então, o projeto tem que ser bankable, né? Como é que o que vocês estão fazendo vai chegar uma hora no Itaú? Como é que o dinheiro do Tesouro vai conseguir chegar lá na ponta para quem está empreendendo, né? Então, eu queria ouvir de vocês isso, assim, o que vocês acham que faltam? Quais são pedaços que faltam aí? Alguns já foram falados aqui, né, de volatilidade para o equity estrangeiro. O Miller acabou de falar um pouco, mas eu queria provocar vocês para trazer questões que precisam ser destravadas para fazer essa conexão entre todos esses encanamentos. Bom, deixa eu tentar responder com a experiência de 21 anos trabalhando no mercado de crédito brasileiro. O Brasil teve uma experiência de direcionamento de capital para crédito de desenvolvimento muito grande até 2014, em particular, com todo o amparato do crédito direcionado e com o tamanho do BNDES, fazendo toda aquela intermediação, algumas políticas mais assertivas que outras, campeãs nacionais, PSI, algumas problemáticas, mas a gente viveu essa experiência de tentar canalizar esse capital de forma quase que centralizada para determinado objetivo de desenvolvimento. Na época industrial, não tão ambiental, mas tem um paralelo aí para se refletir sobre. E o que a gente viu até com a evolução do próprio BNDES é que o BNDES precisou de intermediários. Então, é muito comum o BNDES liberar recursos para programas específicos por meio de bancos repassadores, porque o BNDES, em algum momento, ele percebeu e falou, despeito de eu ter esse caminhão de capital, eu preciso de gente com proximidade da economia real, gente que tenha capacidade de analisar o crédito, de determinar os limites e de assumir o risco de crédito. Então, tem aí a prática dos repasses e tal, as fianças dos bancos que cobrem algumas dessas linhas e por aí vai. Quando a gente vai para o mundo da externalidade, e de novo, pensando no que eu acho que é a maior das externalidades que a gente precisa perseguir, que é o reflorestamento, fazendo o link com campo, com agro, a gente vai precisar de mais e mais intermediários, mais e mais repassadores, mais e mais players construindo as soluções de capital, trazendo capitais que possam absorver certas camadas de risco e entregando a solução financeira na ponta. Eu falei isso uma vez até num outro evento que acho que o pessoal não gostou muito, de que as gestoras têm que arregaçar a manga. Lá nos Estados Unidos, hoje a gente está tendo todo esse advento das gestoras de direct lending, ou das business development companies, né, que são fundos que focam em empresas pequenas e médias, não necessariamente de externalidade ambiental, mas é um exemplo de como o mercado de crédito pode ganhar eficiência e como o capital pode chegar com custo mais competitivo na ponta e com desenho mais competitivo na ponta. A gente passou muitos anos recentemente com juros baixos no mundo. Isso permitiu que as gestoras tivessem acesso a capital paciente que elas nunca tiveram no passado. Então, o que eu vejo é isso. Acho que é muito importante que os bancos continuem fazendo esse trabalho de repasse, né, centralizando esses grandes programas do Tesouro,
do BNDES, mas precisa de mais gente. Quando você pensa nas adicionalidades que a gente precisa para o Acordo de Paris, para as metas de reflorestamento, para a meta de redução de carbono, tem que ter mais gente, tem que ter mais fundo, tem que ter mais solução. Eu acho que, bom, olhando da ótica, bom, eu sou uma pessoa de Project Finance, penso em alocação de risco, né? Eu acho que aqui, quando você pensa o que já foi solucionado e o que está por vir, né? Voltando para aquelas as três segmentações de como a gente desenhou o programa, pelo menos no Citi, né? Então, se eu fazer um projeto para uma Vale, para uma CCR, que tem um rating aí super bom, obviamente que eu não vou estar muito preocupado com o risco de crédito. Eu sei que eu vou tomar um risco corporativo, vou financiar, o projeto vai acontecer, vai ter uma maior ou menor economicidade e, obviamente, que instrumentos como esse do Eco-Invest que a gente está discutindo, do Blended Finance, ele ajuda a trazer a economicidade. Projetos também já desenvolvidos e que a gente está simplesmente fazendo rollout, vai mudar um pouco, provavelmente eu vou tomar um pouco mais de risco, mas ele está bem equacionado. Na hora que eu penso, né, nos grandes projetos de transição hoje e que são os grandes projetos estruturantes, eu acho que a gente ainda tem aqui a gente está solucionando a economicidade, a gente está solucionando um problema de competitividade do Brasil com demais países que têm RIA, tem outras fontes de subsídio, mas ainda e aí não é uma questão só do Brasil, acho que é uma questão global, a gente ainda está tateando o que vai ser esse mercado. A gente está no mercado incipiente, para não dizer que é um mercado inexistente, né? Então, na hora que você vai falar, a Europa fez um leilão de hidrogênio, todo mundo achou que ia ser um baita leilão, infelizmente não conseguiu. Está indo para um novo leilão agora. A gente tem outras formas de tentar criar esse mercado. Então, na hora que a gente olha, pelo menos, né, e eu aqui na ótica de América Latina, a gente tem vários projetos super bem desenvolvidos, com desenvolvedores fantásticos que têm acesso a capital no Brasil, no Chile, no Paraguai, em outros países. E na hora que a gente faz, beleza, agora a gente está no processo de financiar. Tem o problema da economicidade, sim, então fontes de Blended Finance nos ajudam a chegar lá, mas o problema ainda é que a gente não tem o mercado. Então, na hora que eu vou fechar um contrato de venda do produto para 10 anos, para 5 anos, para 15 anos, esse mercado não existe. Como é que eu vou fazer ali? Quanto que é o prêmio, né, o greenium que vai ter, sei lá, do hidrogênio verde contra o hidrogênio cinza? Isso daí ainda não existe. Isso daí é um negócio ainda muito incipiente que eu acho que dificulta esses projetos estruturantes. Então, pensando na ótica dos grandes projetos, acho que esse é um ponto que vai ter que ser, a partir do momento que a gente criar todo esse mercado e trouxer o capital para os projetos, o segundo passo vai ser, de fato, a gente conseguir criar subsídios para viabilizar esses projetos no ponto de vista da receita. Bom, o que eu queria adicionar, acho que eu concordo com o que eles trouxeram, mas uma coisa só que eu acho que, além, para formar o mercado, uma coisa que é super importante, acho que está acontecendo agora, né? Da gente ter a taxonomia sustentável, a gente conseguir ter, né, os cenários por setores, porque isso de alguma forma vai trazer a urgência para as empresas e para os setores, e eu acho que vai começar a criar uma demanda por soluções, por investimentos, e aí eu acho que começa a criar esse mercado que a gente precisa, né? Porque hoje você tem o engajamento de grandes empresas que são pressionadas pelo mercado externo, então eles entendem a lógica e começam a trabalhar para a questão da transição ou para a agenda ESG de uma forma geral, mas quando você vai nas médias empresas, ou até alguma das grandes ainda, que não sentiu o calor, ele não tem um instrumento de pressão para pensar na solução, né? E quando a gente olha, a gente fez um olhar para a carteira toda do banco. Você tem uma parcela de empresas que são bem significativas quando a gente olha para o cenário brasileiro, que ainda não entenderam, né? Que para a perenidade dos seus negócios passa por ter um plano de transição, onde você vai ter indicadores, que você vai ter o ponto de chegada, não tem pesquisa em desenvolvimento, você não tem, de fato, ali um olhar para testar novas soluções, e a gente sabe que vai precisar de muita inovação em tecnologia, então você vê ainda esse processo. Então não se forma o mercado porque você não tem um instrumento de pressão. Então acredito que a partir da publicação da taxonomia
taxonomia sustentável brasileira, onde você começa a separar as coisas, o que é o que não é, né? Ou seja, para evitar o greenwashing também, porque a gente sabe que tem muito projeto que não tem nenhuma adicionalidade, mas é super vendido como, né, um projeto ESG de todos os dias, né? Então, eu acho que a taxonomia consegue trazer isso. Eu acho que quando a gente começar também acho que o mercado de carbono vai ajudar, acho que quando a gente tiver os cenários de cada setor de descarbonização, a gente vai começar a ter um mercado que vai começar a se aquecer mais, né? Para os bancos é muito interessante, porque o custo de observância, às vezes, para chegar na ponta, não compensa. Então, para a gente é muito interessante a gente ter fundos que fazem esse trabalho. A gente tem feito alguns testes de algumas coisas, por exemplo, Rio Grande do Sul, momento de reconstrução. Eu não consigo chegar hoje com o que eu tenho de prateleiras de crédito para pequenas e médias empresas, que vai chegar ali com o crédito na taxa que precisa, mas principalmente com a carência que precisa, né? Porque tem empreendedores que perderam tudo, então, por mais que eu possa flexibilizar, eu nunca vou chegar na necessidade. E a gente vai atrás de um fundo que está fazendo esse trabalho localmente e está indo muito bem. Então, você consegue ver, de fato, a diferença do que seria eu colocar na minha esteira o custo de observância e ia chegar com nenhuma velocidade para, de fato, um fundo que vai lá e consegue estar na ponta, ter agilidade, conseguir sentir, de fato, o que faz a mudança e que adicionalidade traz nesse processo. Perfeito. Quer complementar, Rodrigo? Eu concordo também com o que foi dito aqui. No nosso lado dos gestores, concordo com o Alexandre, tem pouca gestora, acho que no mercado hoje brasileiro, poderia ter mais. O BNDES faz até um papel de promover, né, através de chamadas públicas, fundos para capitalizar novas gestoras, o que eu acho que é muito saudável. Inclusive, ele é um investidor na nossa estratégia, mas também para ter nova estratégia tem que ter, né, de novo, apetite por esses investimentos. E quando a gente olha, só para pegar um setor aqui que a gente mencionou, o de água e saneamento, para universalizar o saneamento no Brasil, as estimativas que se vê de 500 a 700 bilhões de reais só para esse setor. Não tem esse capital aqui no Brasil. E aí a gente vai desde, né, de percepção de risco macro, que afeta o investidor, seja local, seja o exterior, mas dentro do Brasil acho que tem coisas que a gente poderia trabalhar para atrair mais capital para infraestrutura, que é o meu setor, como, por exemplo, atrair um investidor institucional que no mundo inteiro financia infraestrutura e no Brasil não financia infraestrutura. Então, essa é uma questão que a gente tem que tentar endereçar isso, que é o capital mais paciente que tem. Pessoa física não vai financiar infraestrutura e no Brasil a gente tem pessoa física hoje em dia financiando infraestrutura. Então, é um volume que não atende, falta. E o estrangeiro, que é o que vai trazer um volume maior ainda, acho que a gente tem que resolver questões que a gente já falou aqui, seja de câmbio, seja de política macro, e um ponto que é mais fácil de trabalhar, que é um pipeline mais estável. A gente fica dando guinadas. Tem hora que o setor A está bom, hora que o setor B está bom, tem mais projeto aqui. E o estrangeiro ele quer ver uma certa continuidade. E os fundos, por exemplo, de private equity, eles têm 4 anos de período de investimento. Para atrair o cara, não adianta dizer que tem 1 ano de bons leilões ou bons projetos na mesa. Ele quer ver, e aí, quanto tempo você vai ficar nisso aqui? Vai ter o fundo 2? Ou vai ser só o primeiro? Ele não vem para fazer só um investimento. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer para atrair esse capital, atrair esse investimento, para a gente ter mais disponibilidade aqui e ajudar esses desenvolvedores a implementar esses projetos. Legal. Isso me chama bastante atenção que vocês trouxeram da falta de consciência de muitos agentes ainda financeiros no Brasil sobre esse caminho, que não tem volta, né? Eu acho que a gente tem vários fundos aqui que são específicos, né, que já nasceram fazendo isso, muitos estão aqui sentados hoje, mas eu acho que no mercado financeiro tradicional, nas assets tradicionais, isso ainda está devagar, né? E a gente precisa que todo mundo chegue nisso. Agora, de qualquer forma, eu tenho 30 anos de cobertura de mercado financeiro, eu fico impressionada também de ouvir vocês 4 aqui falando e todo mundo muito apropriado desse tema, né? Todo mundo sabendo o que está falando, que não tem ninguém dando palpite, falando de orelhada. Então, acho que todo mundo aqui conseguiu trazer coisas muito concretas e mostrar que tem coisas de verdade sendo feitas, né? Acho que essa é a minha sensação ouvindo vocês. Eu queria abrir para perguntas da plateia. Winston, claro, os nossos microfones. Vamos lá. Obrigado. Como consultor, quase desde a primeira hora, né, do BID, do Tesouro nesse projeto, e tendo sido presidente de banco, 2 bancos estrangeiros, um deles gostava muito, inclusive, de Project Finance e infraestrutura, uma das coisas que a gente sempre discutiu no Tesouro, certo,
com o BID gosta mais dessa ideia, eu acho ainda, é usar esse projeto onde o BNDES vai ser also starring, né, vai ser um coadjuvante, né, como você viu nos BIDs, etc., ele aparece ali também, para tentar fazer uma revolução em project finance no Brasil. Porque, de fato, nós temos anos e anos e anos de banco de desenvolvimento, de balcãozão de dinheiro barato, fez uma espécie de brincadeira de project finance no Brasil. Na verdade, é um corporate finance travestido de project finance, o que é horrível para os pequenos e para quem não tem balanção. Quem não tem balanção não está no jogo. Então, se você quer realmente incentivar empreendedorismo, incentivar aqueles que podem aparecer com uma coisa que o único risco está no cash flow e é bom, né? Claro que tem que tratar de off-take, né? A parte toda, por exemplo, de floresta, etc., é um sururu. O mercado de carbono que tem hoje é uma maluquice. Então, vai acontecer, mas tem vários projetos que já estão prontos. Você não precisa do diabo de corporate finance mais no Brasil. Então, eu acho que vocês aí, os bancos, uma responsabilidade enorme na hora de pegar esse dinheiro. Vocês têm que fazer com que se acabe com esse mito no Brasil de que não dá para fazer project finance. Vocês vão ter que ajudar a inovar em seguro, em várias áreas em que o BNDES não fazia, inclusive por causa do TCU. Tem um parecer do TCU que diz que cumpre pedir garantias reais nos projetos de project finance, o que é uma maluquice completa, não faz o menor sentido. Então, eu acho que uma coisa pode ser revolucionária, é um side effect do EcoInvest, é esse de fazer uma coisa free for all e aí exigir, né? Porque eu acho que quem está botando dinheiro de fora vai gostar de ver que você está fazendo project finance. Isso tem um efeito importante, democrático, porque você tira o balanço do jogo, né? É a qualidade do projeto que faz a coisa funcionar. Então, vocês têm uma responsabilidade enorme com esse dinheirinho barato que o tesouro está botando na mão de vocês. E eu acho que só para complementar, eu concordo 100% contigo, e eu acho que a partir do momento que a gente consiga, e eu acho que nos últimos, eu diria, 5 anos para cá, eu acho que a gente evoluiu muito em Project Finance no Brasil. Tá? Eu acho que antigamente, eu concordo que antigamente a gente fazia Project Finance operacional, ninguém tomava risco de construção, eu tinha lá todas as garantias, 3, 4 layers de garantia, depois que estava tudo rodando durante 2 anos, agora eu assumo o risco só do cash flow. E eu acho que isso a gente mudou, e eu acho que, por exemplo, o projeto que eu comentei no começo, que a gente fez da Hydrohine e do Macquarie ano passado, foi um projeto que não tinha nenhum tipo de garantia além do Project Finance tradicional, mas ele foi feito nesse sentido com bancos internacionais e eu acho que o sponsor, né, o acionista do projeto, ele entendia que ele precisava fazer um Project Finance internacional. Porque eu acho que muitas vezes quando a gente vai trazer, né, e eu acho que como banco internacional, na hora que eu muitas vezes trago projetos para a minha linha de aprovação, eu falo, putz, mas aqui você não tem um estudo de tráfego, aqui você não tem um estudo de engenharia, aqui o seu EPC está quadrado. Enquanto você tiver esse tipo de projeto sendo financiado pelo mercado, vai ser difícil você fazer o crowding, não só dos investidores institucionais internacionais, mas também dos bancos internacionais, que são os financiadores do período de construção. Porque lá nos Estados Unidos, no mercado, na própria América Latina, Chile, Colômbia, Peru, os bancos tomam risco de construção, fazem o Project Finance numa estrutura que a gente chama de mini-perm, e depois você sai no mercado internacional de bond, mercado local, 4A2, faz IDB, AB Loan, AP Bond, quer dizer, você tem uma infinidade de coisas, mas eu concordo contigo que trazer a estrutura de Project Finance tradicional, internacional para o Brasil é fundamental para a gente desatar esse nó. Sonho de consumo. Gente, o Rodrigo daqui a pouco vai ter que voar para o aeroporto. 2 voos, um até o aeroporto e outro até o Rio. Se alguém tiver pergunta para ele... Especificamente para ele. Pronto. Aproveitando para trazer um tema que ele mencionou, sobre a questão das soluções baseadas na natureza, e acho que tem um componente que é muito pouco falado em como os instrumentos de Blended Finance contribuem para esses setores, né? Então, trazendo aí uso de solo, silvicultura, saneamento e alguns outros, que é a parte do componente do capital humano, né? Então, de que forma que essas estruturas ajudam esses projetos com a parte de capacitação, assistência técnica, para que justamente
os investidores, né, eles possam fazer esse meio campo entre os provedores, né, os projetos e os off-takers dessas cadeias. Então, trazendo aí como exemplo cadeias da sociobiodiversidade, por exemplo, né. Então, queria saber qual que é a visão de vocês, né, na posição de investidor, fazer esse meio campo, esse engajamento com o comprador, né, final dessas cadeias não tradicionais, que vão muito pelo lado das soluções baseadas na natureza, né? Acho que não foi o Rodrigo que falou disso, foi o Miller, né? Quer dar uma palhinha? Não sei se você quer liberar aí para não... Não? Tá de boa. Essa pergunta ela é muito boa. Tem uma curiosidade que é o seguinte. Se você observar a primeira leva de fundos ESG do mercado e toda talvez aquele protagonismo que a BlackRock teve como investidora de engajamento em ESG, muito focado no mercado de bolsa, né, em ações. E claro que teve questões específicas nos Estados Unidos, todo esse movimento anti-ESG, essa confusão toda que deu. A gente tem um FDIC para a recuperação de áreas degradadas junto com a Belterra. Tem uma meta de se reflorestar também junto com o investidor, que é o Fundo Vale, se reflorestar até 100 mil hectares até 2030. Eles usam principalmente culturas de cacau. Não faz sentido a gente abordar a Belterra e ver se naquele grupo de coletadores, de agricultores que estão trabalhando, tem uma boa diversidade. Não é um programa de diversidade. A gente tem outros programas de diversidade. Esse é um programa de reflorestamento. A gente está para anunciar, esse ainda não está público, o primeiro fundo da Régia, com dinheiro de uma estatal brasileira bastante grande, focada em bioeconomia e com enfoque em sociobioeconomia também, que é um tipo de abordagem que a gente conseguiu, por exemplo, com a Belterra, aquela empresa lá de Tocantinópolis que eu comentei, que é uma empresa que faz o filtro a partir do carvão do babaçu e tem toda uma infraestrutura de coletadores, de cooperativas que catam esse babaçu, recolhem, entregam e são remunerados pela Belterra, numa atividade de floresta em pé, onde você não precisa derrubar para extrair, né? Então tem muita coisa bacana, mas acho que o grande segredo é isso, a criação de fundos específicos para cada externalidade. Eu acho que isso dá mais eficiência nos programas e dá resultados mais tangíveis do que fundos que abordam muitas coisas juntos e, por vezes, acabam se perdendo. Só complementar aqui do nosso lado, como a gente é controlador em geral, ou co-controlador nas nossas empresas, a gente também não é só o setor que é onde a gente está investindo que já é um impacto por si só, né? Como a gente faz aquilo também é muito importante. Então, a gente tem toda uma obrigação de políticas nas empresas. A gente exige, por exemplo, que todo nosso EPCista apresente um plano de gestão socioambiental. A gente tem o nosso próprio, ele tem que apresentar o dele. A gente tem vários indicadores que a gente tem que acompanhar durante a obra, até nível de poeira do que está acontecendo, a gente mede e não deixa o EPCista fazer o que ele quiser na obra. Então, assim, o como fazer também é importante, a gente interage durante a implementação dos nossos projetos, depois durante o monitoramento do projeto e no final para entregar, como você falou, para o nosso off-taker, que é quem vai no final da nossa receita, o produto que ele está esperando da forma que a gente se propôs desde o início. Eu acho que o que ele falou, o que o Alexandre falou, eu acho que essas coisas você tem que fazer no início, tem que ser um propósito do teu fundo desde a largada para que você possa fazer isso como um objetivo desde o início. Obrigada. Você quer ir embora? Vai. Gente, eu vou pedir dar licença, porque eu tenho que correr para o aeroporto. Vanessa, São Paulo, trânsito é cruel. Eu tenho que sair correndo. Ah, meu Deus, esse pessoal do Rio, gente, não dava para pegar a ponte aérea mais tarde? Fazer uma foto e depois a gente continua respondendo uma última pergunta? A gente pensa aí, por exemplo, a discussão de volatilidade cambial. Parte importante para o Brasil é a relevância dos derivativos para a determinação do spot. É possível, dentro do banco, a gente engajar uma discussão de mudança de ambiente, de política horizontal, com um foco em mobilização de mais capitais para a sustentabilidade? Bom, deixa eu dar a experiência do Itaú. A gente fez uma mudança bastante estratégica há 2 anos atrás. Eu
no banco cuido de 2 áreas, né? Tirando a Luciana, mas tem uma diretoria que é relações institucionais e a outra área é sustentabilidade. E a gente fez uma mudança bastante estratégica de pegar meu bloco de sustentabilidade para responder para o mundo de atacado, que é onde você tem o IBBA de grandes empresas, onde você tem tesouraria e onde você tem a nossa WMS com asset, coisa e tal. Porque é super importante esse diálogo. Eu acho que a gente não vai evoluir daqui para frente se você tiver uma distância tão grande de sustentabilidade com o negócio de fato, né? E em 2 anos a gente percebeu a gente poderia ter feito isso antes, o quanto fez diferença, né? Porque hoje, por exemplo, o EcoInvest estava na mesa sustentabilidade e tesouraria. Então, toda a parte de pensar nos projetos, de fazer depois o acompanhamento, ver os lastros, acompanhar os KPIs com esse tal, isso vai ser feito pela área de sustentabilidade, suportando a tesouraria. Os cálculos com esse tal foi da tesouraria suportando a sustentabilidade, né? Então, hoje, é super importante que você tenha uma sustentabilidade isenta, né, que consiga trazer, de fato, o risco e colocar o risco na mesa para operações, quando você olha para a questão climática, para a questão ESG, mas sim tem que dialogar com o negócio. Hoje eu tenho na minha agenda bloqueado 2 vezes, 2 horários por semana, obrigatoriamente, só para discutir com o cliente, debater com o cliente. Porque eu preciso entender a dor, eu preciso entender, não dá mais para a gente ter, simplesmente faça a política e desce e o negócio executa, né? Eu preciso entender, de fato, como eu dialogo com essa empresa? Como é que eu puxo quando eu posso trazer oportunidade, fazer ela se engajar na agenda, ou quando tem um risco, e muitas vezes não é o não, mas é o como. Como que eu sento com essa empresa e ajudo? Então, hoje a gente tem uma fluência maior na ponta com o nosso comercial, porque eu estou junto ali ajudando, e eu não crio mais coisas para serem incubadas no negócio. Hoje a gente já faz isso a 4 mãos, o que tem ajudado muito. Então, quando você dialoga, a Van teve lá recentemente, os caras do negócio hoje falam de forma mais fluente o meu idioma, né? Que era uma coisa que no passado era muito difícil, né? Hoje não, isso é um debate muito, da mesma forma que eu estou mais fluente na necessidade e nas informações dos negócios, ele está mais fluente na minha agenda também. Acho que no Citi é parecido, e como eu tinha comentado no começo, acho que hoje a agenda de sustentabilidade ela permeia todas as áreas de negócio e de risco do banco, né? Então, a gente tem áreas de sustentabilidade que vendem serviços para o cliente, então se colocam no lugar do cliente para entender aquela indústria especificamente, como que a gente consegue suportar. Tem área de sustentabilidade interna do banco para gerir o capital do banco. Tem área de sustentabilidade para fazer análise de risco, quer dizer, qual a nossa tolerância de risco em relação à sustentabilidade. Então, acho que isso daí já está entremeado nos bancos. Acho que não é uma novidade, mas sim já está entremeado, já é como funciona toda a discussão. Gente, como estamos? Tem mais alguma coisa? Winston, rápido. Só porque é você. Obrigado. Vocês estão com a área de Project Finance olhando Carbon Credit Markets, mercado de carbono, porque isso vai ser uma mudança enorme para vocês. É como se fosse um novo off-taker, porque pode fazer um projeto virar interessante. Então, eu acho que tem que ser uma coisa que vocês estejam olhando direto. Vocês estão olhando diretamente isso? Sim. Hoje, por exemplo, no Citi, a gente tem uma área de Carbon Credits que senta dentro da tesouraria, mas que trabalha em conjunto com a gente para monetização desses créditos. Então, hoje, a nossa head global era uma trader da Shell de Carbon Credits em Londres, que ela senta em Londres hoje no Citi e gere toda essa área de então, projetos. Muitas vezes a gente pega projetos em que o core é Carbon Credits, a gente leva direto para ela, para analisar, ou quando você tem uma externalidade ali que não era o objetivo do projeto, mas que tem ali um streaming de Carbon Credits, a gente também leva para discussão e faz sentido a gente dar preço, quer dizer, a gente pode ser uma contraparte, a gente é contraparte, então a gente faz off-takes de Carbon Credits, a gente pode desenvolver para trazer players para fechar, a gente pode monetizar, então quer dizer assim, a gente consegue trabalhar em todas as áreas dentro do Carbon Credits. No Itaú, a gente também tem uma mesa de carbono na tesouraria, que trabalha comigo em sustentabilidade, não só para a parte do advocacy, mas para a gente procurar
quais são as oportunidades que a gente tem, principalmente, né, agora que temos uma boa notícia, então como que a gente pode olhar o carbono no solo. Então a gente tem olhado de forma bastante abrangente os modelos de concessão florestais, a gente tem olhado grande. O banco, alguns anos atrás, entrou numa parceria com outros bancos no Bank Alliance e participou da criação do Carbon Place, que de fato é uma plataforma para a gente conseguir negociar carbono brasileiro para fora ou ao contrário. Então, um pouco da lógica que a gente vem fazendo hoje é acompanhando o timing da política que está evoluindo, mas tentando conectar o cliente que tem um potencial de geração para vender carbono com aquele que precisa comprar. Então, por isso, tesouraria junto com sustentabilidade rodando as demais áreas do banco. Gente, é isso. Eu queria agradecer muito pelas falas de vocês. Acho que foi bem profundo, muita informação concentrada. No nosso grupo aqui da redação do Reset, teve um comentário aqui da Thaís. Se a gente pudesse falar com todo mundo que falou aqui hoje, a gente ia ter matéria, não sei por quanto tempo, né? De tanta informação que teve. Então, acho que é um bom termômetro de que a gente entregou um conteúdo bem rico aqui, bem profundo. Então, queria agradecer a vocês, tá? Obrigada. Muito obrigada. Gente, eu vou falar rapidinho para encerrar e chamar o Gustavo para umas palavrinhas finais. Eu queria agradecer todo mundo. Para mim ficou muito claro que muita coisa já está acontecendo, tem muita coisa sendo feita, coisas complexas, né? Muito inovadoras e também muito sofisticadas, mas que tem muito para fazer, né? Então, ano que vem, acho que a gente vai ter que fazer outro, antes da COP de Belém, para poder dar conta de toda a inovação que vai acontecer nos próximos 12 meses, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Não percam o nosso coquetel aqui, na sequência. Já me arrumou um evento para o ano que vem, né, Vanessa? Tá bom. Aí eu posso continuar não contando novidade quando ela liga, porque vai ter aqui. Mas, gente, foi sensacional. Tem muita coisa acontecendo. E é muito bom ver, né, que a inovação acontece nas empresas que têm, né, um compromisso, tem uma estratégia, tem pessoas, tem departamento, tem meta, né? Então, quando a gente se organiza para fazer finanças sustentáveis ou financiamento climático, o resultado vai aparecendo. Queria também dizer que precisa de muita colaboração, né, para fazer isso tudo acontecer. E onde a gente mais pode ter colaboração é no Coffee Break e no coquetel. Então, eu queria convidar todos ali para a gente procurar parceiros novos ou reativar parcerias antigas para que a gente possa mobilizar, né, não só bilhões, mas trilhões a partir do ano que vem. Obrigado.